Olá, voltamos com o terceiro episódio do Papo com Júlia Almeida Bailey, com um tema muito especial e importante: autoaceitação e ativismo. Doutora Regina Lima, assistente social de neurologia da Unifesp, que vai participar da conversa hoje, falou uma frase muito verdadeira e pontual quando eu conversei com ela no telefone. Ela falou: a gente começa a ficar mais forte quando a gente começa a enxergar o outro, ou seja, somos um espelho do outro. E assim, aceitando, nos vendo no outro, respeitamos a nós e nos tratamos bem, né? Respeitamos, trabalhamos questões dentro de nós e também a respeitar o outro como nós nos respeitamos. É isso que eu quis dizer. Então, vou chamar a doutora Regina para começar o nosso bate-papo hoje. Vamos lá, doutora Regina. Olá, boa noite. Prazer estar aqui com você, Júlia. Boa noite para todos. Eu entendo que esse tema é muito essencial, Júlia. Que bom que a gente está tendo essa oportunidade. Sim, com certeza. É muito especial, é muito essencial. Essencial. Certamente. Pois é. E a gente conversou um pouquinho hoje no telefone sobre o trabalho da família, né? Sobre sobre criação, trabalho de família, como fortalecer essa criação mais forte, mais sólida, né? Queria que você falasse um pouquinho para todos, né? Sobre essa base familiar. Tá, então assim, tudo começa com o diagnóstico. Quando as pessoas recebem o diagnóstico, é um impacto muito grande, porque o que a gente pensa sobre a palavra epilepsia? O que se pensa sobre epilepsia já existe, já está no imaginário social. Então, ao receber o diagnóstico e a palavra, a gente acessa esse imaginário. E só vem más lembranças, maus presságios, segundo o que se pensa, e com toda a história da epilepsia, tudo que se propaga a respeito disso. Então, a família ela fica impactada, né? E ela também recebe esse peso, né? E muitas vezes fica imobilizada diante do diagnóstico, com medo, sem saber o que fazer, se conta ou se não conta, se esconde a criança. Então, não tem como não fazer um caminho. Esse caminho é árduo, né? Porque a família está numa sociedade, eu sempre faço essa comparação, é como se fosse um estômago, uma vesícula dentro de um organismo, de um corpo enorme, né? E esse órgãozinho recebe todas as influências desse corpo. Então, todos os registros que a família vai recebendo também a levam a se intimidar, né? A muitas vezes não procurar ajuda, e a temer muitas coisas, inclusive a própria doença, mas mais do que a doença, todos os conceitos. Então, como é que a família precisa agir para fazer esse caminho entre o impacto inicial e a busca dos recursos, e galgando uma estrada que pode ou não chegar até a aceitação. A aceitação é um longo caminho que todos nós temos que fazer na vida, na medida em que todos nós temos dificuldades, né? Ou temos em algum momento alguma doença, em algum momento algum trauma. Então, no tocante à epilepsia, tem aí uma estrada demarcada, né, Júlia? Com certeza, eu demorei anos. Tive que ir para vários neurologistas, ler e reler o diagnóstico, fazer um trabalho interno muito grande, muito profundo, com certeza. Mas também tem essa coisa de estar, eu acho que é uma doença muito solitária, né? E falamos um pouco sobre isso também, né? E tem a primeira coisa é aceitar isso, a mudança de vida e essa coisa de ser uma doença solitária e de falar assim, como é que... bom, isso aí vem de cada um, né? Então, assim, de como lidar com isso no mundo como lidar com isso no mundo, não ser dependente, né, mesmo e não ser dependente de outras pessoas, assim, porque é uma doença também que te expõe muito, né? Então, eu lembro que eu via pessoas, eu acho que o ato de falar, mesmo tendo que fazer esse trabalho profundo,
mas o ato de falar, de se expor desta forma boa, que é o que eu digo, né? É uma coisa, eu sempre vi como uma proteção. Eu posso ter isso, posso ter uma convulsão, ou posso ter uma ausência, ou me comporto dessa maneira, ou tenho perda de memórias, a partir, né, não esqueço, ou tenho, né, para poder, porque eu tenho epilepsia, eu tenho essa condição, né? Então, não sei, isso sempre me deu mais proteção, eu sempre me senti mais protegida dessa maneira, sempre não, assim, ao longo da minha trajetória, né, fui me sentindo mais protegida dessa forma do que ficar dependendo de um outro ser humano, porque assim eu consigo, eu sei que de repente o médico ou alguém, né, ou assim, de repente agora falando, né, com unindo forças, né, agora eu pedi os dados para a Fernanda, e em torno de 3,5 milhões de pessoas no Brasil, né, Isso mesmo. com epilepsia. Então, botando a boca, assim, sabendo no mundo, então, assim, sabendo como é que lida quando alguém tem uma convulsão, o que pode fazer, né, como lidar com alguém com uma crise convulsiva, né, eu me sinto mais protegida com as pessoas sabendo do que não sabendo, do que escondendo isso. E isso vem muito do meu ambiente, de onde eu fui criada, com quem eu estava, né, com as pessoas ao meu redor. O que você acha disso? Como é que você acha desse tipo de superproteção? Estou falando tudo isso um pouco da minha experiência de autoexplicação, do meu caminho, para poder já introduzir isso aqui, já que o tema é esse, né? E um pouquinho dessa coisa de superproteção, porque eu tive uma mãe também que me puxou muito, nunca me super protegeu de uma outra forma, mas assim, sempre falou assim, levanta e anda, né? Vai, vamos embora. Então, eu penso, Júlia, que tanto a superproteção, ela também revela uma não aceitação, né? Isso está escondidinho na superproteção, porque o ideal é a gente ser suficientemente protetor, né? Como o Winnicott diz, a mãe tem que ser suficientemente boa, nem mais nem menos. Agora, essa medida é muito difícil para os pais, especialmente aqueles que acabam não alcançando uma maturidade, né, um enfrentamento positivo com relação a isso, às vezes por não terem subsídio, às vezes por não terem conhecimento. Nós não estamos aqui julgando, né? A gente sabe que é um caminho árduo, mas super proteger não vai ajudar na medida em que isso rouba o movimento de busca de autonomia que as pessoas com epilepsia têm. E assim, eu trabalho há 30 anos com as pessoas com epilepsia, e eu vejo a luta, o esforço. São pessoas que têm muita garra, e elas têm muito a ensinar sobre a vida. Só que a resiliência na epilepsia, ela fica muitas vezes invisível, porque ela fica oculta, né? As pessoas não fazem ideia do esforço que quem tem crises recorrentes tem que fazer para se reerguer e enfrentar de novo a vida. É sempre um renascimento, é sempre uma conversa interna que você tem que ter para renovar suas forças e para adquirir de novo, e não perder as esperanças de que a vida vale a pena. Então, esse movimento é fantástico, mas a gente só vê se a gente está nos bastidores, porque as pessoas com epilepsia vão aprendendo a se esconder muitas vezes, né? Por quê? Porque a própria sociedade vai demarcando muitas vezes que um olhar não é bom, as pessoas quando se levantam das crises não se deparam com bons olhos, na maioria das vezes, porque tem muito desconhecimento, né, Júlia? Especialmente no nosso país. Tem as representações sociais falam de espíritos, de uma série de coisas que, infelizmente, ainda existem. As redes sociais estão trabalhando muitíssimo, né? As novas identidades que as pessoas com epilepsia estão adquirindo, e todo esse ativismo, né, que está acontecendo, está sendo fantástico para quebrar, mas ainda temos uma estrada, né? Então, a superproteção, o ficar oculto, o se esconder,
tudo isso não ajuda. Mas a gente sabe que a gente precisa formar esse grupo, essa força, para trazer aqueles que não têm uma família, muitas vezes, que possa, na medida, proteger, que saiba fazer esse exercício de reconhecer o esforço, mas acreditar na vida, né? Acreditar que mesmo com tudo isso, hoje mesmo eu ouvi um pai falando, minha mulher não deixa meu filho fazer nada, ele saiu com os amigos, caiu, levantou, ele tem que ir para... Essa é a postura paterna, né? E tá correto. Só que imagina a mãe, né? Vai cair, quem vai segurar? Onde ele vai machucar? Então é sempre essa dupla que a gente tem que enfrentar. Verdade. Eu vou chamar, vamos chamar o Eduardo para bater um papo com a gente, que é um caso lindo de resiliência, né? E de ativismo também, que é embaixador do Purple Day, que é o maior dia 29 de março, de epilepsia no mundial. Cadê o Eduardo? Eduardo Júnior. Olá. Olá. Boa noite, Júlia. Boa noite, Regina. Obrigado pelo convite, né, para poder participar dessa conversa. É um prazer. Boa noite. É um prazer, é nosso, é meu. Fala um pouquinho, a gente conversou um pouquinho hoje, mas fala um pouquinho mais da sua... Queria ouvir de você, como eu escutei, a sua história. O que você passou para chegar para conquistar o que você conquistou? Bom, esse ano eu fiz 45 anos de epilepsia. Então, eu tenho 48 anos e eu tenho epilepsia desde os 3. Então, isso que vocês estavam falando, né, que nem você mesmo disse, essa estrada, né, é uma coisa muito individual, muito pessoal. Eu sempre falo uma coisa muito interessante, que isso é um processo de autoconhecimento e vai até o último dia da nossa vida. Agora, tudo depende da maneira como você olha para a vida, como você enxerga isso. Eu achei importante você falar do papel da sua mãe, porque minha mãe tinha esse papel comigo, né? Minha mãe me levava para a escola mesmo quando eu tinha crise, ela ficava lá me esperando, ou seja, tinha, né, ela, claro, né, existem os medos, existem as preocupações, mas existia uma vontade de fazer com que eu pudesse seguir adiante, né? Isso é a coisa mais importante que existe. Então, minha vida sempre foi assim. Eu tive muitas crises durante o decorrer da minha vida. Tive épocas que eu tinha 40 crises em um dia, mas eu sempre buscando, né, ser, como você falou, resiliente, justamente pelo papel da família, que é o que a Regina falou. Acho muito importante isso, né? Sim. E como foi essa ajuda? Como a família acolheu, te ajudou nisso? Bom, a minha mãe sempre foi a pessoa que mais acreditou em mim, né? Eu tinha 2 irmãs mais velhas, e eu tenho 2 irmãs mais velhas, as minhas irmãs, a minha mãe sempre usava, até quando eu quis usar o fato de ter epilepsia para me livrar de determinadas coisas, a minha mãe falava assim, você não quer ser igual às suas irmãs, então você vai fazer igual às suas irmãs, né? Então, tinha uma certa cobrança, mas era uma cobrança boa, porque tinha um incentivo em cima disso, né? Então, o papel da minha mãe sempre foi muito importante. A família é fundamental. A família tem que olhar para a pessoa que tem epilepsia e não achar que aquela pessoa é um coitado, né? Porque tem muita gente que faz isso, né? É um coitado, ele não pode estudar, ele não pode trabalhar, ele não pode fazer tal coisa. Então, e vai excluindo. E essa pessoa, ela se sentindo excluída, a primeira referência que a pessoa tem na vida é a família.
se ela é excluída pela família, ela vai se sentir excluída absolutamente por todo mundo, né? E a gente acaba criando, eu falo isso com meia-culpa, porque eu passei por isso, inclusive, a gente acaba criando um preconceito, que é o pior preconceito que pode existir, que é o preconceito da gente com a gente mesmo, né? Não é aquele preconceito que vem de fora, é o preconceito que vem de dentro. Eu acho que a partir do momento que você começa a olhar esse preconceito que veio de dentro de uma maneira diferente, o mundo parece que se abre, assim, né? Porque você fala assim, não, eu posso, eu consigo, eu vou fazer as coisas. Então, essa resiliência, aliás, todas as mudanças, né, Júlia, eu acho assim, que existem na nossa vida, elas não vêm do outro, ela vem da gente mesma. Vem da gente, é verdade. Vem da gente. O crédito é nosso. Você foi demitido de 2 trabalhos por ter tido crise dentro de ambiente de trabalho, porque, aí eu ainda botei aqui, não adianta brigar com gente ignorante. Você tem essas aspas aqui. E aí você resolveu escrever um livro sobre epilepsia, certo? Você quer falar um pouquinho sobre isso? Sim, quando a ignorância, né, nessa questão é justamente a falta de informação, né? Então, eu acho que a gente fala, quando eu fiz o livro, quando eu decidi escrever o livro, era justamente para que eu pudesse levar informação para as pessoas relacionadas ao que é epilepsia. Então, eu acreditei que, podendo contar minha história de vida, desde pequeno, com tudo que acontecia comigo, né, mesmo que é uma bibliografia curta até, poucas coisas, porque tem mais relação com as questões de epilepsia, claro que aparecem outras coisas, mas que mostrasse para quem estivesse lendo que a pessoa ela pode ter epilepsia e ela pode viver com epilepsia. A gente não pode imaginar que, porque às vezes a pessoa coloca a epilepsia na frente de absolutamente todas as outras coisas da vida dela. E não deve ser assim. A pessoa tem que entender, eu tenho epilepsia, ela faz parte da minha vida, mas a epilepsia não é a minha vida. Exatamente. Então, a ideia de escrever o livro foi justamente para isso, para mostrar que existia essa possibilidade. E foi o início de um trabalho que né, vem até hoje crescendo cada vez mais, né, com várias outras coisas. Uhum. Aí você criou o blog, criou um site, disso foi, né, várias coisas. Aí você foi parar nos Estados Unidos, não, no Canadá, Estados Unidos, na Fundação Anita Kaufman, que é a fundadora do Purple Day, certo? Isso. E ela te convidou para representar o Purple Day no Brasil. Isso. Porque aí eu queria, né, colocar o meu site, né, e o trabalho que eu estava fazendo para divulgar. Então, eu comecei a ver fora do Brasil, né, onde estava, onde tinha outras coisas. E aí eu encontrei a Fundação Anita Kaufman, eles me convidaram na época para ser embaixador em São Paulo. E aí também foi uma evolução, os trabalhos foram crescendo. Esse ano foi um ano mais atípico, né, porque não tiveram os eventos, tudo, mas no ano passado tiveram mais de 80 eventos pelo Brasil inteiro. Na Avenida Paulista tiveram quase 600 pessoas em uma caminhada, né, com o Purple Day, contando com o apoio da ABE, da Liga Brasileira de Epilepsia, de vários médicos, né? Então, na verdade, são várias parcerias que você faz para poder... Ninguém faz nada sozinho, né? Todos esses trabalhos são trabalhos muito, muito legais de serem feitos. E você organizava todos, você ia em todos, como era a sua participação nesses eventos? Os de São Paulo eu sempre vou, e os de outros locais, né, dependia de agenda, tudo, mas já fui para muitos lugares, para Belém, Natal, Joinville, bom, o Brasil inteiro viajei falando
nos eventos do Purple Day e também fora dos eventos do Purple Day. Tá. E falando de resiliência, vou chamar a Catiele aqui também para a gente conversar um pouquinho com ela, que é uma médica e tem 22 anos, né? Cadê Catiele? Para a gente poder começar a fazer parte do nosso Oi, pessoal, boa noite, Oi, Júlia. Boa noite, Catiele. Tem uma história linda também, não é? É uma honra, viu, Júlia, estar aqui com vocês. Eu me sinto muito honrada de estar podendo participar desse papo tão legal e tão importante. Muito importante mesmo. E obrigada a você por estar aqui. Fala um pouquinho também do seu diagnóstico, médica, de ter sido também, de ter levado tanto não, né? Você tem, eu também levei muito não e falei, vou conseguir, cá estamos. Nós todos na mesma sala online, mas conversando e compartilhando, é isso que é importante. Exatamente. Parece que o não pra gente é combustível, né? Isso, exato. Eu sempre vi dessa forma, porque eu fui diagnosticada aos 11 anos e foi um processo difícil e demorado para o meu diagnóstico. E quando eu fui diagnosticada, houve uma negação por minha parte, assim. Eu não falava que eu tinha epilepsia, eu falava que eu tinha cisto de aracnoide na fossa posterior, que eu achava que se eu falasse uma coisa que ninguém ia me entender, era mais fácil tentar justificar. Então, daí já começou, né, uma negação que eu tive, um preconceito, como o Edu falou, né, que a gente cria dentro da gente mesmo. E aí foi um processo, né, durante toda a minha infância, adolescência ali, quando eu fui diagnosticada, eu tinha muita dificuldade na escola, né, na aprendizagem, por conta das crises convulsivas, principalmente porque eu tinha quando eu estava muito cansada. Então, eu estudava na parte da manhã, para acordar, para ir para a escola, muitas vezes eu estava com sono, né, adolescente, nessa faixa etária, a gente está com sono, não está disposto para estudar às vezes. E aí eu tinha algumas crises convulsivas pela manhã, ou à noite, ou durante o sono. E aí, quando eu ia para a escola, era muito difícil, porque muitas vezes eu não lembrava da aula anterior, eu não lembrava do que o professor tinha dado, e eu não contava, né? Eu não falava para ninguém, eu não falava para a escola, para os diretores, eu não falava para os meus colegas. Era uma coisa que eu achava que se eu ficasse calada, eu conseguiria passar sozinha, né? Eu conseguiria passar por tudo aquilo sozinha. Então, eu demorei muito, se eu não me engano, foi em 2018, a primeira vez que eu comecei a falar para as pessoas que eu já tinha sido diagnosticada com epilepsia. Então, assim, praticamente 8 anos aí de diagnóstico ou mais, sem poder falar, porque eu achava que eu não deveria falar. E eu percebi que quando eu comecei a falar, foi quando eu comecei a me sentir bem. Foi quando eu comecei a me sentir mais leve, foi quando eu percebi que, como a Regina tinha comentado, né, os conceitos eles já são formados sobre a epilepsia. Então, quando muitas vezes a gente se deixa influenciar por conta desses conceitos, a gente não percebe que a nossa vida vai muito além do diagnóstico, né? E aí, quando eu parei e falei, opa, não, peraí, né? A minha vida vai além desse diagnóstico. Eu tenho muita coisa para correr atrás, tem muita coisa para eu fazer. Foi quando, de fato, eu comecei mesmo a me abrir e me sentir mais leve, né? E você disse que foi quem te influenciou a falar, né? Que foi uma norte-americana. Foi aí que você viu que, não é? E fala um pouquinho disso também. Exato. Eu comecei a estudar com uma moça e ela vem dos Estados Unidos, norte-americana, uma cultura diferente da nossa. E ela era muito bacana, tem uma lembrança muito legal dela, porque ela chegava na sala e falava: gente, ó, tenho epilepsia, se eu cair aqui, vocês não puxam minha língua, nada de ficar me botando de lado, só me coloca de lado e pronto, eu vou voltar. E ela falava numa leveza, numa felicidade, que eu me envergonhava de ficar calada, sabe? Ela foi a primeira pessoa que eu falei assim, por que eu não falo? Né? Por que eu não comento sobre? Por que eu não consigo instruir alguém que às vezes não tem uma informação sobre como deve agir, né? Quando uma pessoa tem uma crise convulsiva. E ela foi me influenciando, ela sempre falava, e até chegar ao ponto que eu cheguei nela e contei. Falei, olha, eu também tenho. E ela é bem desconstruída, sabe? Por que você não fala? Como assim? Meu Deus! Aí ela chegava nos lugares, já me incentivava a comentar, já me incentivava a falar. E aí foi quando eu comecei mesmo a me abrir, a comentar com as pessoas. Então eu percebi o quanto o ato dela de falar sobre me influenciou e poderia influenciar outras pessoas. E aí quando eu comecei a falar, eu consegui perceber que muitas pessoas chegavam até mim e falavam:
eu tenho também. Eu nunca comentei na nossa roda de amigos, mas eu também tenho. E aí eu percebi o quanto o momento que a gente se aceita, que a gente entende que muitos conceitos são criados, né, eles não são reais, e aí a gente consegue falar para outras pessoas o quanto a gente influencia mesmo, o quanto a gente atrai, né, isso para a nossa vida e para a vida dos outros, principalmente. Principalmente, exatamente. Eu também comecei a ter, por ter tido muito dessa influência na minha vida, né? Eu nunca consegui entender essa coisa de não se aceitar de várias formas, né? Eu lembro de ter tido isso, não foi nem com a epilepsia também, mas foi muito com o meu sinal. Esse foi o meu clique, foi com o meu sinal de nascença, né? Eu andava muito escondido, eu ia para a praia, né? Hoje eu tenho eu trabalho com isso, né? Mas eu ia para a praia com camiseta, eu não andava, na época que eu era atriz, eu andava muito com lencinho amarrado, né? E aí, mas eu sempre morei fora e trabalhava no Brasil, né? Eu estudava fora, eu trabalhava e vinha para o Brasil trabalhar, né? E aí eu lembro uma vez que eu fui fazer yoga e aí eu tenho um que parece, bom, né? Dizem que parece uma borboleta aqui e alguém falou na aula, eu quero fazer uma tatuagem que nem a sua tatuagem. Eu falei, mas não é uma tatuagem, é um sinal de nascença. E ali eu comecei a me aceitar, o meu processo de aceitação com isso, com o meu sinal, foi muito em relação a isso. E daí vem outras coisas também, né? Vem a epilepsia, vem tudo isso, nunca consegui imaginar alguém não se aceitar. Por isso que no começo eu falei muito isso. Eu falo, tem que falar, tem que se expor, e com leveza, né? Com assim, eu sou assim, eu vim assim, ninguém é perfeito, né? E todo mundo tem seus problemas e tem suas doenças, tem sua trajetória, tem sua história, né? Sim. Então, e é exatamente isso. Por isso que eu me sinto mais protegida falando, porque aí já sabe lidar. Exato. Né? É isso. É uma coisa muito importante também, assim, Júlia, que eu consegui perceber, é que eu sempre falava que eu queria ser aquilo que eu achava que deveria mudar, né? Se eu sentia algo que eu percebia que precisava ter uma mudança, eu falava, eu quero ser isso, então. E uma coisa que eu sempre falei é que eu espero um dia, né? Eu ainda estou no meu processo de formação no meio médico, mas eu espero um dia poder atender uma criança e, se for necessário, dar um diagnóstico para uma mãe, para uma criança, ela poder olhar para mim e falar, peraí, não é só a doença, né? Não é só a epilepsia. Olha, ela também ela ultrapassou vários limites, hoje ela é uma médica. Então, assim, eu espero de verdade que alguma pessoa que se encontra num momento ainda de muita dificuldade de aceitar o diagnóstico, de aceitar aquilo, possa olhar para mim e ver que é possível, sim, a gente ultrapassar os limites que a sociedade impõe, é possível a gente passar por cima disso com leveza, né? E o quanto a gente se sente melhor quando a gente passa por cima desses conceitos, né? Dessa ideia que é criada sobre a epilepsia. Então, é uma coisa que eu sempre tive desde muito pequena, que eu falava, eu espero um dia poder fazer isso, e graças a Deus eu tô conseguindo concretizar isso aos pouquinhos, e espero mesmo poder ser essa diferença, porque esse reflexo é muito importante na nossa sociedade. Já conseguiu, já está conseguindo. Ai, vamos chamar então uma mãe, que é a Fabiana, que tem 2 filhos com epilepsia, para conversar um pouquinho com a gente. Fabiana Cristina. E ativista. Oi, Fabiana. Boa noite, todo mundo. Boa noite, tudo bom? Para mim está sendo um presente participar dessa live, explicar um pouquinho também sobre o meu trabalho, sobre as crianças. Na verdade, são 3 com epilepsia, então eu costumo dizer que a epilepsia entrou na minha vida há 23 anos atrás, né, com o meu mais velho, ele nasceu prematuro, e nas primeiras horas de nascida ele apresentou a epilepsia, as crises, né, e veio já para casa com medicamentos e tudo, só que uns 2 mais velhos que nasceram já logo em seguida ao parto, já mostraram as crises, foram crescendo, foram melhorando, foram ficando mais espaçadas as crises, e hoje, graças a Deus, assim, não fazem mais o uso da medicação nem nada, porém, a minha caçula de 13 anos, ela foi diagnosticada aos 6 meses,
E aí, como eu já tinha passado por 2, eu acreditava assim, coisa da primeira infância, daqui a pouco melhora e vai crescer e vai ficar bem. Não foi o que aconteceu. Ela foi crescendo, foi agravando, hoje já com algumas sequelas assim gravíssimas. E aí, o que eu fui tentar entender? Por que os outros 2 tinham melhorado e ela não? Então, eu vim descobrir que algumas doenças também podem trazer as crises epiléticas, né? E muitos pacientes, sem saber que tem uma doença rara, né? Porque hoje a doença rara ela é muito complicada para ser diagnosticada. Então, tem uma síndrome, porém não sabe da síndrome e só tem as crises epiléticas. Então, hoje eu sou muito ativista na questão tanto da doença rara quanto na epilepsia. Por conta disso, a sociedade hoje, a população, são muito leiga nessa questão. E aí, o que acontece? Hoje, através dela, eu desenvolvo um trabalho com crianças com epilepsia. Eu tento assistir, eu tento orientar essas mães, né? Eu tento orientar dentro da escola a questão do saber lidar com isso, né? Que não é aquela criança, ela é preguiçosa, ela é mole, porque infelizmente é o que acontece dentro das escolas, né? Eu acredito que a não aceitação da epilepsia é por conta dos apelidos, pelas coisas que são tarjadas e pelo não suporte do Estado com a família, né? O suporte que eu digo, às vezes a gente pensa que está assistindo a pessoa com epilepsia e esquece da família, né? E aí, o que acontece? A família fica desassistida, muito desorientada, que foi o que aconteceu com o meu primeiro filho, né? Você recebe um diagnóstico, você recebe o encaminhamento para um tratamento, recebe a receita, e aí? As mães saem no meio do mundo totalmente desorientada, sem saber qual é o seu suporte, aonde vai, com quem conversar, e acaba se retraindo pela falta de informação. Se acaba se retraindo dentro de uma escola por conta da informação. Eu me vi um pouquinho em cada um hoje, da Ju, né, com a história dela, a Rê na luta em poder orientar, o Eduardo do super... como que eu posso colocar? Super cuidado, porque eu fui uma mãe de eu assistir aula com a Nathalie, com medo de algumas coisas acontecer dentro da escola e eu não estar presente. Então, eu saía de casa, eu ficava da hora que começava a aula ao término da aula. E, na verdade, não era nem o término, porque ela chegava na escola, 20 minutos depois ela estava tendo uma crise, eu tinha que correr para o pronto-socorro com ela, e aí eu ficava 2, 3 dias com ela no pronto-socorro. Então, eu me vi um pouquinho em cada um, né? E por eu me ver em cada um, que eu comecei a fazer esse trabalho dentro das comunidades. Então, eu entro dentro da comunidade, eu entro dentro da prefeitura, dentro da escola, porque às vezes o adolescente tem uma crise na rua, não sabe que é uma crise de ausência ou uma parada comportamental, aí acha que o adolescente está drogado, está bêbado, né? E infelizmente a gente vê muito isso, ou muitas das vezes vai parar num pronto-socorro e aí trata só a crise de epilepsia sem estudar uma base antes, e muitas das vezes tem uma doença rara aí meio escondidinha e que não viu na primeira infância. Então eu tento trabalhar um pouco isso, né? De tudo um pouquinho. Eu acho que deveria ter aquelas placas de como quando uma pessoa engole e tem né, uma comida. O corpo estranho, né? O corpo estranho, eu acho que deveria ter quando tem. Deveria ser lei ter nos lugares em como se portar caso alguém tenha, né, uma crise convulsiva. Sim. Porque tem o que eu vejo. Eu ia só colocar, o que eu vejo fora do país, as escolas fora, eles têm um trabalho assim de as crianças aprenderem a sair do incêndio, né, a socorrer alguém num caso de um incêndio, colocar o pano no rosto, meio úmido por causa da fumaça. Então, você vê essa preparação, como sair em fileirinha para não correr o risco.
Então, a gente vê isso muito nas escolas fora. Se a gente tem um suporte para ensinar isso para as crianças fora, nós tínhamos que ter um suporte isso para já educar as nossas crianças hoje o que é uma crise de epilepsia, educar os nossos professores, acho que seria uma base, todos os professores, a segurança pública, os serviços públicos, ter isso, ter uma formação nisso, porque aí quando tiver lá na UBS, tiver na escola, tiver um policial em trabalho na rua, ele ter esse segmento em falar, opa, peraí, é uma pessoa com epilepsia que precisa ser atendido nesse momento e precisa ser olhado com um outro olhar, e não com um olhar punitivo, não com um olhar repressivo, né? Eu não vou nem chegar perto, porque eu já cheguei a escutar que não pode encostar na saliva da pessoa que está tendo crise, porque vai pegar. Então, você vê que são ditados que tem que ser quebrados, isso, né? E isso a gente só vai conseguir quando a gente começar a colocar dentro das escolas. Começou a aplicar isso dentro das escolas, desde os pequenininhos, a gente vai ter uma geração lá na frente, os seus adolescentes, um adulto, com um olhar totalmente diferenciado para a pessoa com epilepsia. Gente, eu não tenho mais o que adicionar aqui. Acho que estamos fechando com chave de ouro. Muito obrigada. A minha vontade para o futuro, mas enquanto isso não está acontecendo, eu estou tentando fazer aos pouquinhos. Estamos fazendo juntos. Fala, Eduardo. Queria só dizer uma coisa, assim, né? Eu acho que está havendo uma evolução, né, dessa conscientização das pessoas que têm epilepsia, porque eu acho que tem que haver uma conscientização das pessoas que têm epilepsia para depois poder mudar as pessoas a sociedade de maneira geral. Eu acho que nós precisamos ser mais fortes. As pessoas que têm epilepsia, os familiares, a gente tem que ter mais voz, a partir do momento que a gente assume, né, e a gente se entende como pessoas com epilepsia, a gente tem que ir atrás e lutar pelos nossos direitos. Está aí a Regina para falar muito melhor disso do que eu, mas eu acho que a gente precisa ter mais voz. Já mudou um pouco do que era antes, eu acho que a gente conseguiu conquistar muita coisa no sentido de mostrar mais a epilepsia, mas ainda em relação a direitos, benefícios, tudo isso ainda não existe praticamente nada. E tem outras doenças que não têm a mesma quantidade de pessoas, não atinge a mesma quantidade de pessoas, que tem uma representatividade muito maior do que tem a epilepsia. Então, acho que a gente tem que essa nossa voz, sim, ela tem que ecoar mais. Acho que também é uma coisa que cada um tem sua história, essa coisa para, né, para internalizar, para solidificar e e a sua voz para, né, sair, né, o momento certo para vocalizar isso, né? Como a gente conversou no começo, não, Regina? É o momento certo para se sentir firme, né? Para poder falar sobre isso, porque tem muita gente que eu vejo que, né, algumas pessoas, pelo menos, que chegam até mim, inclusive querendo falar e tudo, mas que andam um pouco para trás, né? Fala assim, mas eu vou, essa é a minha história, eu sei que eu tenho, mas dá para não falar que eu tenho? Eu falo assim, olha, sobre o bate-papo é sobre epilepsia, então em algum momento você está num, né, bate-papo sobre epilepsia, então é bem, né? Mas assim, então você vê que a pessoa, né, não está preparada, né, ainda tem um caminho, aí é como a gente conversou, né, Edu, assim, ela precisa se aceitar, vem de você, né? Vem não é externo, é da pessoa, né? Então, isso é com tudo, eu acredito, né? A epilepsia é uma coisa muito que a gente está falando,
do que a gente tem, né? Mas eu acho que é com tudo isso, né? E estamos num movimento. Eu agradeço muito até o movimento que o mundo está agora, assim, é muito difícil, mas acredito que a gente está ganhando voz. Todo mundo dentro do seu universo, né? Assim, dentro dos seus problemas e questões, está ganhando, se unindo e ganhando voz, sim. Porque o mundo está caminhando para esse lado, sabe? Assim, cada um com sua história, com sua missão. A missão de cada um está sendo mais exposta, se a gente se unir para o bem. Doutora Regina, vai você agora. Então, eu só gostaria de lembrar, assim, é perfeito isso que você está falando, acho que a gente está vivendo um momento meio inusitado, isso, né? Acho que as forças do bem estão pululando aí, apesar de toda a confusão. Mas a gente não pode esquecer que a epilepsia tem algumas peculiaridades que requerem esse ativismo, né? Que assim, o que é o ativismo, né? O ativismo é a gente defender uma coisa com muita força, com a alma. E isso é contagiante. Então, isso passa a ser um vírus do bem, que vai na contramão da história. E a epilepsia tem uma história, né, feia, encardida. E é universal esse troço. Então, a ciência não limpou os órgãos estaduais, não por causa da ciência em si, que em alguns momentos também foi muito preconceituosa, tá? Mas tudo que se sabe hoje não fez esse serviço de quebrar o mito, porque isso requer ombro a ombro, requer olho a olho. Então, a gente precisa lembrar, assim, eu vou fazer até uma síntese que eu anotei aqui do que vocês estão falando, que eu achei muito legal. Assim. A consciência, né, é fundamental para a gente poder andar aqui dentro, né? Seja mãe, seja pessoa com epilepsia. A consciência mais o apoio favorece as conquistas, né, pessoais. E aí o Edu falou uma frase que eu achei fantástica, que é assim, a transformação ocorre dentro de cada um. E isso é contagiante. Então, gente, quando a gente sai da nossa ferida, da nossa dor, da nossa vitimização, e começa a enxergar o outro, isso é o ativismo, né? Quando eu começo a ver a minha dor na dor do outro, e eu mesmo que eu não tenha aceitado, mesmo que eu não tenha tido apoio, quando eu começo a ver o outro, eu vou para a ação, né? E esse ativismo é que vai nos trazer a transformação. Porque 3 milhões e 500 pessoas, e no mundo, mais de 50 milhões de pessoas. E a gente tem que lembrar, né, Fabiana, que no Brasil, muitos desses 3 milhões e 500 não têm diagnóstico, não têm tratamento. A maioria são pessoas paupérrimas, né, que vai aí de encontro com essa nossa desigualdade social enorme. Então, eu deixo aqui o meu recado de terapeuta familiar, de assistente social, né, que é assim, criar espaço social, onde as pessoas com epilepsia tenham a sua alteridade, o direito de ser o que elas são, né, respeitadas, requer urgente esse ativismo, essa mobilização social, porque é da sociedade e não das pessoas com epilepsia que vem o preconceito, que vem o estigma. É dessa história que ficou no imaginário social, que fica nas representações sociais, é que tem toda essa opressão, né? E que as pessoas acabam tendo que lutar muito para ter essa consciência. Então, a necessidade da gente se unir, da gente ser ativista, sim, com muita coragem, isso sem união não dá. E esse ativismo vai ajudar na aceitação daqueles que não tiveram a família, que não tiveram o recurso material, que não tiveram as condições para poder caminhar nesse sentido, né? Fica a lembrança de que nós temos que continuar trabalhando forte e juntos. Muito obrigada, é verdade, e estaremos sempre juntos, e vai crescer mais e mais. Obrigada, doutora Regina, obrigada, Eduardo, obrigada, Catiele, obrigada, Fabiana, e mês que vem temos o 4º episódio de Papo com Júlia Almeida. Bailey, até já. Boa noite.